Olá, eu sou Danilo da Silva Rocha e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de dissertação de mestrado, que tem como título Validação de respostas em experimentos de geração de língua natural. Essa é a agenda dos itens que serão apresentados. Inicialmente eu farei uma apresentação da área de pesquisa desse trabalho. Em seguida farei sobre os objetivos e hipóteses. Farei uma revisão de conceitos básicos para a compreensão do trabalho. Falarei sobre uma revisão bibliográfica que foi feita, um estudo exploratório que foi conduzido com humanos, um modelo de validação que foi desenvolvido, uma avaliação intrínseca que foi feita para este modelo e, por fim, falarei sobre as contribuições e limitações do trabalho. Introdução. Esse trabalho ele está inserido numa área da computação chamada geração de língua natural e que tem como objetivo tornar a linguagem que é produzida de forma automática tão natural quanto aquela que seria produzida por seres humanos. Ou seja, além da máquina ter a capacidade de produzir linguagem, ela produzir uma linguagem que seja tão parecida quanto a que um humano iria utilizar, iria produzir. Tipicamente, um sistema de geração de língua natural, ele recebe como entrada dados não linguísticos, como por exemplo, dados matemáticos, oriundos de banco de dados, de satélites ou de sensores, e gera como saída uma representação que nós chamamos de linguística, ou que seja semelhante a que humanos iriam produzir durante o seu dia a dia. Podemos citar como exemplos desses sistemas de geração de língua natural os boletins meteorológicos, que são gerados a partir de satélites, os relatórios médicos, que são gerados a partir de sensores conectados a pacientes ou de dados oriundos de exames, ou ainda os tutores inteligentes que nós podemos identificar em ambientes de educação. Dentro da área de geração de língua natural, existe uma sub-área chamada geração de expressões de referência, que nós podemos definir como uma tarefa que é responsável por produzir formas linguísticas ou expressões de referência. Essas formas linguísticas ou expressões, elas têm como objetivo distinguir de maneira única um objeto chamado de objeto-alvo de outros objetos chamados de distraidores em um mesmo contexto, em um mesmo estímulo ou imagem. De maneira a exemplificar como que se dá essa tarefa, para gerar essas expressões, eles apresentam uma imagem, um estímulo visual, que possui 4 objetos geométricos, e dentro desses 4 objetos existe um objeto apontado pela seta em vermelho, que nós podemos chamar de objeto-alvo, e o objetivo aqui é produzir uma descrição que consiga distinguir esse objeto de todos os outros. Um exemplo seria uma descrição do tipo a estrela acima do triângulo. Seria uma descrição que conseguiria definir esse objeto de rotular, distinguir ele de todos os outros objetos desse estilo. Agora, como que se dá a experimentação justamente para produzir essas descrições ou essas formas linguísticas? A experimentação na área de geração de expressões de referência tem se tornado uma prática comum nas últimas 2 décadas. E o objetivo dessa experimentação é justamente produzir descrições que depois possam servir para testes de abordagens computacionais, para estudo e de forma a entender como que se dá a questão psicolinguística na produção das descrições e no estudo de fenômenos psicolinguísticos, e também para a construção do que nós chamamos de corpos de expressões de referência, que seria um conjunto de expressões que elas representem normalmente como que humanos iriam produzi-las em determinado ambiente ou contexto, em determinado ambiente de experimentação. Essa experimentação, para geração de expressões de referência, ela necessita de recrutamento de humanos, justamente para identificar como que eles produzem essas descrições. Essa experimentação, ela envolve a identificação de objetos, como apresentado na figura anterior, e os humanos que participam dos experimentos têm que descrever de forma oral ou escrita esses objetos. Uma das tarefas que é feita em seguida, após a coleta dessas descrições, é a anotação dos dados, que nós chamamos que é nada mais do que estabelecer propriedades semânticas para as descrições que são produzidas. Ainda falando sobre a experimentação, para a geração de expressões de referência, podemos estabelecer 2 formas de condução da experimentação. A primeira delas é em modo monólogo, que envolve apenas um participante, que é o responsável por produzir as descrições para cada estímulo que lhe é apresentado.
Um dos problemas desse tipo de condução, de experimentação, é que ela não tem uma validação das expressões ou das formas linguísticas que são produzidas. Em contrapartida, nós temos o modo de condução da experimentação também em diálogo, que tende a ser mais realista do que em modo monólogo, uma vez que, além do locutor que produz a descrição, produz as formas linguísticas, existe um outro sujeito chamado de ouvinte que faz a validação das descrições. Ou seja, essas descrições que são produzidas na forma de diálogo, elas produzem descrições com maior qualidade e que tornam-se mais realistas a partir do momento em que há uma comunicação entre locutor e ouvinte durante a validação das descrições. Aqui apresenta uma imagem de maneira a exemplificar como que se dá a condução da experimentação em GER, ou em gerações de expressões de referência, em modo monólogo. Bem, aqui existe apenas um participante, que é o locutor, olhando para a tela do computador, que é o estímulo que está ali sendo apresentado, e ele está produzindo a forma linguística ou descrição de forma escrita. Aqui já apresenta um exemplo de condução em modo diálogo, onde do lado direito há um locutor produzindo a descrição, assim como havia em modo monólogo, mas agora existe um ouvinte fazendo a validação da descrição que é produzida pelo locutor. Aqui, de maneira a exemplificar que há uma barreira entre os dois participantes do experimento, coloquei uma linha na cor preta, de maneira a mostrar que o ouvinte não consegue ver o que o locutor está produzindo, e o locutor não consegue observar o que o ouvinte está validando. Bem, agora eu vou apresentar os objetivos desse trabalho. O principal objetivo desse trabalho é propor um ambiente de experimentação que consiga unir os benefícios do modo de condução em monólogo, que é o baixo custo e simplicidade, com os benefícios observados na forma de condução em diálogo, que é a maior naturalidade e qualidade das descrições que são coletadas. Bem, esse ambiente de experimentação é chamado no trabalho de feedback e ele é oferecido através de um modelo de validação automática das expressões de referência, que faz com que o segundo participante observado na forma de diálogo, que é o ouvinte que faz a validação das descrições, possa ser dispensado e passe a ser utilizado este modelo de validação das descrições. Nesse caso, nesse ambiente de experimentação proposto no trabalho, existe apenas o papel do locutor produzindo as descrições e do modelo de validação fazendo a validação das mesmas. Bem, um outro objetivo do trabalho é entender como que se dá esta comunicação entre humanos e computadores durante esses experimentos para geração de expressões de referência. Bem, após apresentar os objetivos do trabalho, vou agora enunciar qual é a hipótese principal dessa pesquisa. Bem, ela pode ser enunciada da seguinte maneira: descrições coletadas em modo feedback são mais próximas das descrições obtidas em modo diálogo do que as obtidas em modo monólogo. Agora eu vou fazer uma revisão de conceitos que são básicos dentro da área de geração de expressões de referência. Bem, nós dizemos que as descrições são ambíguas quando uma descrição não consegue descrever um determinado objeto-alvo de forma única diante dos outros objetos distraidores em um mesmo cenário, em um mesmo estímulo. Bem, aqui, do lado esquerdo existe um estímulo visual com 4 objetos geométricos e uma seta apontada para o objeto de rótulo A. Podemos dizer que descrições ambíguas para esse objeto, por exemplo, são a estrela, ou a estrela amarela, ou a estrela ao lado do círculo. E descrições não ambíguas, ou seja, válidas para esse mesmo objeto-alvo, são, por exemplo, a estrela acima do triângulo ou a estrela amarela acima do triângulo azul. Ainda falando sobre conceitos básicos para a geração de expressões de referência, nós podemos classificar as descrições como atômicas ou relacionais. As descrições atômicas são aquelas descrições que utilizam propriedades do próprio objeto-alvo. E são, por exemplo, o triângulo azul. Porém, existem situações em que descrições atômicas não são suficientes para conseguir descrever um determinado objeto-alvo de forma única. Neste caso, nós temos que utilizar o que nós chamamos de objetos de ponto de referência ou landmarks, que são objetos do tipo distraidores que estão próximos do objeto-alvo.
e que podem ser utilizados durante a descrição, podem ser mencionados durante a descrição para poder descrevê-los de forma única. Quando nós utilizamos propriedades desses objetos, nós também temos que utilizar propriedades do tipo que nós chamamos de relacionais, que são propriedades que fazem a relação do objeto-alvo com esses objetos do tipo landmark. Um exemplo de descrição do tipo relacional seria o triângulo ao lado esquerdo da esfera. No caso, essa propriedade do tipo relacional seria ao lado esquerdo, que estaria referenciando ao landmark, que aqui no caso dessa descrição seria a esfera. Vou tentar exemplificar esses dois conceitos de descrições atômicas relacionais com esse slide. Bem, do lado esquerdo nós temos também um estímulo visual com objetos geométricos e uma seta apontada para o objeto de rótulo C. Bem, podemos citar como exemplo de descrições atômicas para esse objeto-alvo, por exemplo, descrições como a esfera ou a esfera verde. E descrições relacionais para este mesmo objeto, a esfera ao lado da estrela ou a esfera ao lado direito do triângulo azul. Outro conceito básico para a geração de expressões de referência são as descrições tidas como subespecificadas e superespecificadas. Expressões subespecificadas são expressões que possuem um número menor de propriedades do que seria o necessário para conseguir descrever de forma única um determinado objeto-alvo. Ou seja, elas acabam também sendo ambíguas. Por outro lado, descrições subespecificadas são aquelas descrições que possuem um número maior do que seria o estritamente necessário para conseguir distinguir o objeto-alvo de seus distraidores. Um exemplo de descrições subespecificadas e superespecificadas são as apresentadas nesse slide. Do lado esquerdo, existe também um estímulo visual com uma seta apontada para o objeto de rótulo B. Um exemplo de descrições subespecificadas para esse objeto-alvo seria o triângulo ou o triângulo azul. E exemplos de descrições super especificadas seria o triângulo azul, localizado ao lado esquerdo da esfera verde e abaixo da estrela amarela. Ou seja, existem mais propriedades do que seria o estritamente necessário. Vou apresentar agora uma revisão bibliográfica que foi feita sobre os principais trabalhos na área de geração de expressões de referência que realizava experimentos com sujeitos humanos. O objetivo dessa revisão foi observar a prática de experimentação, ou seja, se o experimento era conduzido na forma de monólogo ou diálogo, e identificar como que se deu essa comunicação durante a experimentação em cada caso. Bem, ao todo, foram revisados 12 trabalhos, que são apresentados nessa tabela. Além disso, alguns itens da análise que foi feita nessa revisão também são colocados nessa tabela. Bem, em nossa análise, podemos identificar que um pouco mais da maioria dos trabalhos que foram revisados possuíam um modo de condução em monólogo. Além disso, apenas 3 trabalhos apresentaram algum tipo de validação das descrições que eram coletadas. No caso do experimento STARS e STARS 2, houve uma validação muito simples das descrições que eram coletadas, a partir do momento em que era feito apenas uma comparação do tamanho da descrição e se havia a utilização de artigos no início de cada descrição. No caso do Referred Game, já observamos uma validação um pouco mais elaborada, a partir do momento em que as descrições que eram coletadas eram comparadas com palavras que estavam previamente cadastradas em um banco de dados. Além disso, observamos se havia a possibilidade do locutor, no momento em que estava elaborando sua descrição, corrigi-la e que pudesse reenviá-la. Uma outra análise que foi feita é a respeito do tipo de tarefa que era oferecido durante a experimentação desses trabalhos. Dividimos o tipo de tarefa em real, ou seja, tarefas que para o sujeito humano era do seu dia a dia, como um jogo ou a construção de um boneco, e ao mesmo tempo em que as descrições eram coletadas. E em tarefas simuladas, que eram tarefas em que o único objetivo era produzir as descrições, onde era oferecido um estímulo para o sujeito e ele tinha que elaborar as suas descrições. Estudo exploratório. Vou agora apresentar um estudo exploratório que foi feito antes de desenvolver o modelo de validação que é proposto nesse trabalho.
Bem, esse estudo exploratório foi feito com o objetivo de verificar as principais diferenças entre o modo monólogo e diálogo em um experimento conduzido sob as mesmas circunstâncias. Ou seja, nós decidimos reproduzir o experimento STARS 2, que foi inicialmente coletado na forma de diálogo, e reproduzi-lo ele da mesma maneira em forma de monólogo. Neste caso, nós decidimos reproduzir 24 instâncias desse experimento, o que resultou em 384 descrições coletadas. Bem, a partir dessa coleta de descrições, nós, após a análise dos dados, podemos constatar que descrições produzidas em modo de diálogo são mais extensas do que aquelas produzidas em forma de monólogo. Além disso, essas mesmas descrições em modo de diálogo possuem uma maior quantidade de relações espaciais do que aquelas que foram coletadas na forma de monólogo. Por fim, as descrições que são produzidas em forma de diálogo referenciam o ponto de referência, ou landmark, com um maior grau de especificação do que as descrições que são produzidas na forma de monólogo. Vou apresentar agora o modelo de validação de expressões de referência que foi desenvolvido neste trabalho. Esse modelo de validação automática das expressões, ele possibilita que durante o experimento de coleta de expressões de referência, seja possível retornar um feedback automatizado quando um locutor produzir descrições que não puderem ser identificadas como válidas para identificar o objeto-alvo de forma única. Basicamente, esse modelo ele é dividido em dois módulos. Um módulo que é destinado à interpretação das descrições e que, em seguida, atribui propriedade semântica para as palavras que puderem ser identificadas, e um segundo módulo, que é destinado à identificação do objeto-alvo através de uma lista de propriedades semânticas. Neste módulo de interpretação, é esperado como entrada uma descrição coletada durante o experimento e, como saída, ele apresenta como resultado uma lista com as palavras e as propriedades semânticas que puderam ser identificadas. Neste slide, apresento o algoritmo que representa o módulo de interpretação do modelo de validação de expressões de referência. Bem, esse algoritmo ele recebe como entrada a letra S, que representa a descrição coletada em um experimento de GER. A letra M representa uma base de conhecimento, que deve ser previamente elaborada, que faz o mapeamento entre as propriedades semânticas com as palavras esperadas para um determinado domínio. Além disso, também é esperado como entrada a letra D, que representa o objeto-alvo e seus objetos distraidores para um determinado contexto. Também é esperada a palavra lang, que representa a língua com que as descrições estão sendo elaboradas no experimento de GER. Inicialmente, o algoritmo avalia qual a língua lang utilizada na elaboração da descrição. Caso a língua seja o inglês, o algoritmo inverte a descrição S de maneira a garantir que os possíveis adjetivos sejam localizados na mesma posição daquelas descrições elaboradas na língua portuguesa. Assim, por exemplo, descrições como dark guy são transformadas em guy dark e tratadas da mesma forma que seriam na língua portuguesa, como por exemplo, rapaz moreno. Em seguida, a função split é invocada, de maneira a dividir a descrição S em subconjuntos que representem o objeto-alvo e os objetos distraidores envolvidos. Essa divisão é feita com a busca por propriedades relacionais. Além disso, a função split também realiza a divisão destes subconjuntos em palavras. Uma vez realizadas as divisões com a função split, inicia-se a busca pelas palavras dos subconjuntos que foram criados. Inicialmente, realiza-se a busca da palavra de cada um desses subconjuntos com o substantivo que esteja mais próximo. Essa busca pelo substantivo mais próximo é realizada com o auxílio da função nearestNow. Após realizar a associação da palavra com o substantivo mais próximo, o algoritmo faz uma consulta à base de conhecimento M para buscar uma correspondência entre a palavra e seu substantivo com as palavras que estão mapeadas na base de conhecimento. Caso exista uma combinação válida, então a propriedade semântica que representa o conjunto é adicionada à lista L. Caso contrário, o algoritmo faz a busca da palavra de forma individual, também na base de conhecimento.
em busca de correspondência. Caso seja positiva a correspondência, ou seja, exista a palavra na base de conhecimento, então a propriedade semântica também é adicionada à lista L. Bem, esse procedimento ele se repete até que todas as palavras do subconjunto sejam pesquisadas. Por fim, o algoritmo retorna a lista L com todas as propriedades semânticas que foram possíveis de ser localizadas com a descrição que foi dada como entrada. Apresento agora o módulo de identificação do modelo de validação de expressões de referência. Bem, esse módulo ele espera como entrada uma lista de propriedades semânticas previamente mapeada e um conjunto de objetos, e representado pelo objeto-alvo e seus objetos distraidores por um determinado contexto. Bem, o retorno desse módulo, que é esperado, é uma variável booleana que retorna verdadeiro, caso o objeto-alvo possa ser identificado com a lista de propriedades semânticas, ou falso, caso este objeto-alvo não consiga ser identificado. Bem, esse é o algoritmo que representa este módulo. Bem, esse algoritmo espera como entrada uma lista L, que representa as propriedades semânticas, e um conjunto C, que representa os objetos envolvidos no contexto. Inicialmente, o algoritmo faz uma comparação entre cada propriedade de L com os objetos de C. Para tanto, ele utiliza a função rollout, que é a responsável por buscar quais elementos foram localizados com a propriedade que está sendo buscada. E caso o retorno da função seja um conjunto não vazio, então o conjunto C é atualizado com a retirada dos objetos que foram encontrados. Ao fim desta busca, o algoritmo verifica quantos objetos restaram em C. E caso exista apenas um objeto, então a busca retorna verdadeiro. Caso contrário, o objeto não foi localizado e o retorno é falso. Como forma de testar o modelo desenvolvido e apresentado nas sessões anteriores, nessa sessão apresento uma avaliação intrínseca baseada em 4 corpos já conhecidos da área de geração de expressões de referência. Esses corpos que são utilizados são o Tuna People, o Tuna Furniture, o Greta 3D e o Greta 3D 7. O objetivo dessa avaliação é o de medir o grau de proximidade entre a anotação já existente em cada um desses corpos e aquela obtida de forma semi-automática com o modelo desenvolvido nesse trabalho. Para fins de avaliação do modelo, consideramos um sistema de baseline que possui um método de interpretação de propriedades semânticas que utiliza a técnica de postar. A avaliação consistiu em aplicar os 2 modelos treinados ao conjunto de testes de cada domínio e comparar as similaridades com a anotação já disponível em cada um dos 4 corpos. Bem, nesse slide, apresento a tabela onde podemos observar que, de maneira geral, o modelo de validação desenvolvido nesse trabalho e representado pela coluna proposta na tabela apresenta melhores resultados de similaridade DICE para os corpos Tuna Furniture, Greta 3D e Greta 3D 7, em comparação com os obtidos pelo modelo de baseline. Entretanto, observamos melhores resultados DICE para o modelo baseline para o corpus Tuna People. Por fim, realizamos um teste de Wilcox para identificar a significância entre a diferença dos resultados obtidos com o coeficiente DICE para o modelo desenvolvido e o modelo baseline. Podemos identificar a significância positiva ao comparar os resultados dos corpos Tuna Furniture, Greta 3D e Greta 3D 7. Porém, identificamos uma significância inversa para o corpus Tuna People. Bem, após avaliar o modelo de validação de expressões desenvolvido com a avaliação intrínseca, decidimos também realizar uma avaliação extrínseca com o objetivo de avaliar o modelo em um ambiente de experimentação real. Para tanto, incorporamos o modelo de validação a uma ferramenta web para experimentação de geração de expressões de referência. Realizamos nesta avaliação 3 tipos de condução, que foram em modo monólogo e em modo diálogo, esses 2 similares àqueles trabalhos apresentados na revisão bibliográfica, e também realizamos uma condução em modo feedback, ou seja, com o modelo de validação incorporado à ferramenta de experimentação.
O objetivo desta avaliação foi identificar o grau de semelhança entre descrições produzidas em experimentos de modo monólogo e de modo feedback em relação a descrições produzidas em modo diálogo. Para o experimento, foram recrutadas 35 pessoas e cada uma dessas pessoas participou uma vez em cada tipo de condução. Em cada modo de condução, foram utilizadas as mesmas sequências de estímulos, de maneira a realizar uma comparação entre os modos de condução. Bem, os estímulos utilizados durante essa experimentação foram retirados dos corpos B5 e Greta 3D. Falando agora mais especificamente sobre cada modo de condução, em modo monólogo, cada participante exerceu apenas o papel de locutor e era responsável por produzir descrições para os estímulos que lhe eram apresentados. Já no modo de condução em diálogo, os participantes recrutados exerceram apenas o papel de locutor das descrições, enquanto o papel de ouvinte foi realizado pelo próprio pesquisador do trabalho, que validou todas as descrições que eram coletadas. O modo de condução feedback foi conduzido com sujeitos recrutados exercendo o papel também de locutores. Entretanto, diferente do modo monólogo, havia um modelo de validação das expressões que eram coletadas, realizando a leitura e identificando a validação das descrições que eram produzidas. Caso uma descrição não fosse considerada nesse modo de condução feedback como válida, o modelo computacional emitia um feedback, e isso depois era refletido para o participante, que recebia um alerta para refazer a descrição ou continuar o experimento, mesmo com a expressão não tendo sido considerada como válida. De maneira a diminuir a possibilidade dos participantes estabelecerem padrões entre as formas de condução, nós decidimos utilizar um intervalo de tempo entre uma e outra sessão. Além disso, dividimos os sujeitos recrutados em dois grupos. O primeiro grupo iniciou os experimentos pelo modo monólogo, e o outro grupo pelo modo feedback. Em seguida, os grupos foram intercalados. E o primeiro grupo fez o experimento em modo diálogo e o segundo em modo monólogo. Por fim, os dois grupos realizaram o modo diálogo de experimentação. Como resultados do experimento desta avaliação extrínseca, nós coletamos um total de 2.112 descrições, sendo que a metade dessas descrições foram para estímulos do corpus B5 e a outra metade para estímulos do corpus Greta 3D. Após realizar a anotação desses dados de forma manual, nós calculamos o coeficiente DICE entre as descrições coletadas entre monólogo e diálogo e entre feedback e diálogo. Com os dados apresentados nessa tabela, podemos identificar os resultados do coeficiente DICE sumarizados para os dois corpos que foram utilizados na experimentação. Podemos perceber que a média do coeficiente DICE entre o modo feedback e diálogo foram superiores aos valores obtidos entre o modo monólogo e diálogo. E isso já nos dá um indício de que o modo feedback é mais próximo das descrições produzidas em modo diálogo do que aquelas obtidas em modo monólogo. Além dos resultados que são sumarizados nessa tabela, nós também decidimos realizar um teste de Wilcox para verificar se a variação entre os coeficientes DICE entre os modos monólogo e feedback eram significativos. Identificamos que para os dois corpos a variação foi significativa a favor do modo feedback. Vou agora apresentar quais são as contribuições e limitações desse trabalho. Inicialmente, vou apresentar as contribuições. Bem, uma contribuição desse trabalho é um levantamento da experimentação em GER que foi apresentado. Ou seja, nós podemos identificar que, tipicamente, os experimentos são conduzidos na forma de monólogo ou na forma de diálogo. Além disso, de maneira geral, nós podemos identificar como se dá a comunicação entre humanos e computadores nesses tipos de experimentos controlados. Além disso, uma outra contribuição do trabalho é um modelo de validação que foi construído e que pode ser reutilizado em outros ambientes de experimentação, além deste que foi apresentado no trabalho. Por fim, existe a possibilidade de utilizar os módulos deste modelo de validação de forma separada, ou seja, o módulo de interpretação pode ser utilizado quando se tem apenas o objetivo de anotar as descrições que são coletadas em experimentos de geração de expressões. Ou ainda, apenas o módulo de identificação para situações em que a anotação dos dados já está realizada. Agora, eu vou falar sobre as limitações do trabalho. Identificamos como limitação a validação
dessas avaliações extrínsecas e intrínsecas terem sido feitas apenas com alguns corpos da área, e não todos, como, por exemplo, o corpus 1, que é um corpo mais complexo. Nós não tivemos como fazer a avaliação com este corpus devido à restrição de tempo que nós tínhamos para desenvolver o trabalho. Também, uma outra limitação é que esse trabalho tratou exclusivamente da experimentação e geração de expressões de referência. Outras peculiaridades da área não foram tratadas. Bem, essa é a apresentação do trabalho. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.